a falar, olha só. Obrigado. Boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais um Nilo Insights, com troca de ideias, informações, como sempre, com os nossos dois mestres, Urba e Alê. E como sempre, sem muitas delongas, uma boa noite a todos. E o jogo é com vocês, gente. Um abraço. Obrigado, Dário. Não, o cara não erra uma e o John, assim, sempre que começa ele já vai embora, né? Ele fica só fazendo sala aqui, depois vai embora. Bom, vamos lá hoje vai ser um clima mais intimista, pelo visto. E aproveitando também que eu fiquei ausente a semana passada, não consegui acompanhar tudo, vou tentar provocar aí mais uma vez a troca, né? Troca de ideia, que a gente converse e tal. Inclusive, já vou fazer isso antes que eu esqueça, porque sempre que tem alguma coisa fora do script aqui, eu acabo esquecendo. Eu escutei um podcast bem legal no avião. Eu confesso que eu dormi metade do podcast, mas o que eu ouvi no sonho eu lembro que era muito bom. Vou colocar aqui no chat sobre os motivos pelo qual os países da América Latina não crescem. E um pessoal de peso, né? Então, por exemplo, o Brasil foi representado pelo Armínio Fraga, México pelo o correspondente lá, né? Proporcional. Então, uma discussão bem legal, bem profunda. E parece meio óbvio, né? Depois que ouve os caras falar, é claro que é isso. Mas acho que vale a pena aí quem tiver coragem e tempo de sobra, ou tiver pegando um voo chato aí, vale a pena ouvir. Dito isso, eu trouxe alguma coisa aqui sim para gente pegar uns fios da meada, bastante gráfico, o Ale vai ficar orgulhoso, e aí ele complementa, óbvio, né, o rei dos gráficos. Mas é isso, né? Eu queria ouvir dos líderes aí também, se pudessem, John, a Daisy, Dario, que estão em contato direto com o cliente, né? Que surgiu nessa semana, que foi tema, se tem coisa para agregar aí, se tem coisa para trazer. Então vou compartilhar a tela e a gente vai tocando daqui. Semana Agora foi. Semana passada, na nossa conversa aí que o Ale liderou, a gente já falou sobre sobre a importância da semana para indicadores de inflação e atividade, né, como um todo. Então, foi o que a gente viu na semana passada saírem esses dados e com duas decisões de bancos centrais importantes. Na verdade, não uma decisão, né? A China não foi uma decisão de banco central, foi mais um estímulo à economia e mais um. Né, acho que em alguma dos nossos encontros, se eu não me engano, retrasado, eu trouxe esse resumo de quantos estímulos a China já tinha feito. O mercado ainda acha um pouco tímido versus o que já aconteceu de histórico, né? Então a China já foi muito mais agressiva, mas enfim, tem uma dinâmica diferente. A China é um bicho diferente. Eu estudo bastante China e não sei nada ainda, então vale a pena a gente, como se diz, relativizar, né? O que é a cabeça ocidental e o que é a cabeça China mesmo. Aí também semana passada o Banco Central Europeu aumentou juros. Foi meio que uma decisão. Parte do mercado já tinha entendido que iria fazer isso, parte do mercado não. Então pode-se dizer que foi uma decisão um pouco mais inesperada. O que acontece é que, por todo o tempo, o mercado não estava esperando que o Banco Central Europeu subisse juros, e aí, mais perto da reunião, ele começou a dar a entender, já estava precificado na curva, tá? Então já mostrava aí mais ou menos uns 60% de chance de alta, mas foi muito próximo da reunião, né? Então o mercado não conseguiu se ajustar tanto, dando esse ar aí que foi uma decisão inesperada, mas ele se comunicou bem claramente indicando que ele parou de subir taxa de juros, né? Então ele aumentou na semana passada e se comunicou, parou. A Europa ela enfrenta mais desafios do que os outros países desenvolvidos. Tem muita economia lá dentro, né? Então a Europa ela não está tão coesa. De um lado tem uma Alemanha que depende muito de atividade industrial
e isso está caindo, a Alemanha está entrando em recessão, e a Alemanha sempre foi o motorista da Europa, né, a principal economia. E por outro lado, tem uma Espanha, por exemplo, que vive do turismo, serviços e está indo bem, a economia está indo bem. Então, o Banco Central Europeu tem esse desafio de coordenar muitas economias diferentes, né, com características diferentes. Mas enfim, isso foi o que aconteceu na semana passada. Para essa semana a gente tem a super quarta, que é quando o FOMC e o Copom caem no mesmo dia. Espera-se manutenção lá da taxa de juros americana e corte de 50%. Eu confesso que, para mim, os dois estão muito bem precificados, mas o corte de 50% aqui está melhor precificado. É praticamente consenso, tá? Vai ser consenso, vai ser unânime o corte de 50 basis points do Copom, da Selic, e o FOMC quase que consenso da manutenção, mas uma manutenção mais que a gente chama de hawkish, né, mais duro, dado tudo que aconteceu semana passada. Então a gente viu a inflação nos Estados Unidos vindo um pouquinho acima, mas aí quando a gente abre, entende que a leitura é muito mais em preços voláteis, né? Então eu vou mostrar e é uma posição que a gente tem aqui, estamos cansados de bater nessa tecla do petróleo. Então o petróleo sobe, a gasolina sobe, a inflação sobe. E é isso, só que isso é preço volátil, é pontual, né? Não é um efeito perverso na economia. Então, quando a gente abre o índice de inflação dos Estados Unidos, vê que, apesar de ter vindo acima do consenso, não assustou tanto. Apesar disso, o Fed não tem por que se comprometer com uma manutenção eterna, né? Então ele tem mais reuniões até o final do ano. Na minha opinião, ele poderia, né? Na verdade, é, é o, é o é o normal a se fazer, ele deixa a porta aberta. Então, mantém, não faz nada nessa próxima, né, na quarta-feira, mas fala lá, dá o comunicado padrão dele, que está vigilante, que se precisar ele sobe. A questão toda não é nem se ele vai subir mais até o final do ano. Provavelmente, se subir, vai ser uma só, 25 basis points aí, nada demais. A questão é toda. E aí é incrível, né? Como às vezes o mercado fica preso numa temática. A gente poderia ficar não, um mês fora, que a temática ia ser a mesma, que é o tamanho o- a- como em inglês o termo é higher for long, né? Então taxas altas por mais tempo do que o esperado. Então a gente já estava desde o começo do ano, né? Não no começo do ano, aliás, conversando sobre possíveis cortes de taxa de juros nos Estados Unidos. Isso praticamente apagou, né? Então a curva não precifica mais cortes. A questão é quanto tempo vai ficar com juros altos, e aí isso reflete, né? Reverbera em todos os vencimentos. Por isso que também aqui, volta e meia, a gente fala dos juros dos vencimentos mais longos, como estão altos, né? E historicamente em padrões elevados, aí os juros de 10 anos, de 20 anos, enfim. Para continuar na semana, na quinta-feira tem decisão do Bank of England, né, o Banco Central da Inglaterra, e na sexta do Japão. E aí com o que o mercado está precificando. Então, para a Inglaterra, uma possível alta de 25 bases, para o Japão, manutenção. Aí acho que o destaque que eu consegui ver aí durante a semana foi o fortalecimento, não só na semana, né? Isso aí é um gráfico de várias semanas, como o dólar vem se fortalecendo versus as cestas globais, que é esse índice aí, o DXY. E aí é um movimento análogo ao que eu vou mostrar depois, que é o declínio do euro, né? Então, se o dólar sobe, o euro é a principal moeda dessa cesta contra o dólar, ele tem que cair. Então, me chamou bastante atenção essa tendência de fortalecimento do dólar, e é fruto dessas altas de taxa de juros que a gente vem falando lá, né, da curva de longo prazo. Tem uma tese no mercado que eu defendo, né, consigo entender, é bem justificável, que só existe um ativo financeiro, né, só existe um ativo, que é a taxa de juros americana. O resto tudo é derivada disso, né, uma derivada, é uma consequência de taxa de juros nos Estados Unidos, porque o que acontece com ela influencia todo o resto, né? Então, se ela aumenta, dólar fortalece, e
enfim, isso desconta a valuation de ações, se o S&P cai, se o S&P cai, aí o Ibovespa cai, se o Ibovespa cai, você pede mais prêmio, enfim. A taxa de juros americana é a força da gravidade, aí o resto tudo é derivada disso. Então, como eu disse, né, a gente viu a tendência de fortalecimento de dólar, o que, faço um parênteses aí, é de se louvar, né, o que está acontecendo com o nosso real, que ele não está não tá nessa tendência, aí, ele não está se desvalorizando junto com o resto das moedas. A gente está vendo uma boa briga aí nos R$ 5, não passou, inclusive veio caindo, né? Ele corrigiu. Não lembro de cabeça quanto fechou agora, depois o Ale confirma, mas se eu não me engano, uns 4,87 aí para chutar alguma coisa. Então ele segurou bem e veio se fortalecendo. Enfim, como eu disse, euro perdendo bastante e iene também, né? A moeda chinesa, iene, o yuan, a moeda chinesa se desvalorizando bastante aí, batendo em níveis dos últimos 16 anos. De novo, né? A China tem uma dinâmica diferente. É natural que ela busque alguma desvalorização de moeda. Isso ajuda o crescimento dela, né? Então, enfim, mas só falando de câmbio versus câmbio, foi outra que sofreu bastante aí também. Apesar disso, né? Apesar desse fortalecimento de dólar, a gente ainda está esse acompanhamento do cenário fiscal lá nos Estados Unidos. Então, eu brinco, né? Infelizmente, que a gente sempre quis ser um país igual aos Estados Unidos e vai conseguir, porque os Estados Unidos aí está caminhando para ter um patamar igual ao do Brasil em relação a juros versus receita. Ou seja, o que esse gráfico está mostrando? Quanto da receita do governo é gasta em juros em despesa financeira, né, em serviço da dívida. Então, os Estados Unidos muito endividado, com uma taxa de juros para eles, né, relativamente alta, faz com que essa despesa financeira, essa despesa de juros, ela aumente bastante, chegando aí, né, a projeção é que chegue até o final da década em patamares nível Brasil. E é impressionante essa, essa tendência aqui, né, essa acelerada que ele dá nos últimos anos, principalmente no pós-Covid. Então, isso aqui é muito efeito da queda da taxa de juros, né? Estados Unidos veio cortando taxa de juros muito rápido, muito agressivo, praticamente a zero, não tem receita, né? Você se financia a zero, você financia de graça, não tem juros para pagar. Mas aí o governo acelerou a expansão fiscal, né? Então, doando dinheiro, enfim, incentivando fiscalmente, monetariamente, e aí uma hora essa conta chega, a expansão fiscal junto com o aumento de taxa de juros vai fazendo com que esse serviço da dívida fique alto. Para mim é o risco, tá? É o risco dos Estados Unidos. É o que a gente vem falando faz tempo aqui, que acabou a moleza investir nos Estados Unidos, apesar de resiliência da economia, apesar de S&P alto, né, ou pelo menos resiliente também, apesar de dólar ganhando força, a gente está falando tudo de curto prazo, está falando para agora. Para o longo prazo, para o final da década, não é tão simples, não é mais deixar lá dinheiro no S&P e achar que ele vai subir para sempre. Pode ter expansão de múltiplo? Pode, tem muita temática de tecnologia lá que vai mudar o mundo ainda, mas não é tão óbvio mais, né? Não é um investimento tão passivo mais. O que é bom porque valoriza a gestão ativa, né? Que é o que a gente faz. Que mais? Aqui só para ilustrar a mesma temática, né? Então nada muito diferente, só outras releituras de que os títulos públicos de curto prazo eles passaram os earnings yields do S&P. Eu lembro que há um bom tempo atrás, acho que vai fazer mais de mês, sei lá, eu já trouxe esse gráfico, mas para um vencimento um pouco mais longo. E agora o vencimento curtíssimo, né, de 6 meses, já também está ganhando do earnings yield, então é como se a gente comparasse
carrego de dinheiro, né? Então, você investir num título público e você deixar seu dinheiro no S&P ganhando no carrego, né? No que quanto as empresas crescem, o título público americano tá valendo mais a pena. Agora, os pouco mais longos já valiam mais, agora o de 6 também. Então, é bem essa curva, a linha vermelha contra a preta aqui, acabou de passar, né? Que mais? Isso aqui eu achei bacana. É um gráfico aí, uns dados de todo, não todos, né? Mas principais índices, países aqui, em relação ao múltiplo PI, que é o PL, né? O preço sobre lucro. Então, o Brasil está entre os mais baratos, né? Aqui está como se fosse o box plot aqui, a média, os outliers, né, máxima, mínima, tal. E aí o Brasil, junto com Itália, junto com Espanha, aqui eles estão abaixo do quartil normal, indicando que esse múltiplo, né, pela ótica múltiplo, ele está barato. Então, Bolsa do Brasil, junto com algumas outras da Europa, estão historicamente bem baixas, versus um Nasdaq da vida, né, que está aí na linha dos outliers, o S&P mesmo, o S&P está na banda aí no primeiro quartil de alta. Então, enfim, é a temática que a gente gosta de falar, que a gente traz aqui, mas de forma visual e gráfica. Aí entrando mais no mérito do petróleo, né? Então, também não é segredo para ninguém, a gente vem acompanhando faz tempo. O petróleo segue sendo destaque de alta e tem riscos, né? Então, como a gente viu, refletiu na inflação dos Estados Unidos, é um ponto de atenção, tá? Não só petróleo, mas todas as commodities, se a gente começar a enxergar preço mais alto, aqui, não, o minério, inclusive, que é o gráfico da esquerda, tá corrigido, né? Então, o minério de ferro também subiu bem, mas petróleo tá uma pernada aqui sem precedente, e preço de commodity alto é ruim é um fator inflacionário, que, enfim, bagunça tudo, mas isoladamente, né? A gente tem posições petróleo diretamente e tem algumas petroleiras, principalmente aqui no Brasil. E minério de ferro, a única exposição que a gente tem é via Vale e fundo de commodities. Aí eu não tenho especificamente minério de ferro. Tem a Vale, que é uma proxy, e tem um fundo de commodities onde o minério de ferro está lá dentro. É uma grande participação, mas o único que a gente tem mesmo alocação específica é petróleo. Petróleo e ouro, né? Mas o ouro nem cabe aqui como commodity no caso. E aí, para terminar, um gráfico que eu achei interessante também, o pessoal a gente sempre conversa, né? Eu converso com o pessoal da Zion, eles estão bem atentos em relação a todo esse movimento de nearshoring e como é que isso influenciou principalmente a economia do México. E eu achei curioso que o México voltou a ser, né, voltou a estar na frente da China aí em relação a maiores exportadores para os Estados Unidos. Então, desde 2003, quando essa relação se inverteu, que a China representava mais participação da importação dos Estados Unidos do que o México. E aí agora, essa semana, isso voltou ao original, né? Voltou a se inverter, o México sendo um exportador mais relevante para os Estados Unidos. É isso, é um efeito claro do nearshoring, friendshoring, enfim, chame do que quiser, mas o México de fato tem aproveitado isso e eu tava nesse podcast mesmo que eu compartilhei, eu acho que o representante do México, ele fala, né, que é impressionante, mas lá no México tá com problema de mão de obra também, falta mão de obra, falta trabalhador, porque a economia está aquecida e os caras estão produzindo aí o que Estados Unidos deixou de produzir no resto do mundo. E é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, enfim, antes de. O Ale já tinha. Eu falei. O que eu falei? 4,87, né? Acho que não foi tão longe.
do dólar. Antes de passar para o Alê, vou abrir a possibilidade aí, participação, se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar já algum tema macro ou barra wealth, né, barra planning de cliente, o que viu, enfim. Tá. Eu quero saber se vai ter outra tese, outra informaçãozinha privilegiada daquela, daqui a pouquinho e tal. Já vai parar a gravação, né, Andrei? No Off the Records. Costuma mal rápido, né, Urban? Porra, não, os caras são sedentos, né? Deu 67%? Não importa, a gente tá acertando uma por semana, tá fazendo 200%, Não, os mas caras, em 10 é dias, pouco, é pouco. 10 Não tem dias, uma que dá 67%. 1000%. Não, 10 Daqui dias a pouco... 10 dias demora muito, Eu não já tem uma que dá comecei, tô aguardando só pelo 1000% no final. dia. Eu falei isso hoje com o cliente. Se a gente quisesse parar só com essa e falar, dar como 12 meses, a gente ia bater todo mundo. Né? Se não quisesse mais trabalhar. Eu tenho uma pergunta. Eu postei hoje um negócio, aí eu quero saber se é verdade ou não. Depois que postou? Depois que eu postei que fui indagado. Mas é sem filtro, tá? Aí o Faria Lima Elevator ele colocou hoje, né? A gente está preocupado com a super quarta de qual era a informação mais relevante para a nossa economia na hora de tomar uma decisão de investimento. Se era a gente estava preocupado com se o nosso Copom aqui ou se ia ser mesmo lá o relatório do FONC, lá, ou a decisão de alta ou baixa lá, né? Qual seria esse impacto? E por quê, né? Tipo, por que que ele deixa destacado, né? A maioria, tá todo mundo preocupado aqui com o Brasil. Eu acredito, eu vou até te ajudar na resposta, sabe como é que é, né? Mas acho que assim, no Brasil tá bem mapeado, né? Já tá muito claro para onde vai a nossa taxa. O bicho que tá pegando é lá mesmo, né? Que pode, inclusive, afetar aqui. Porque tem muito disso. Casa muito com o que eu falei, né, do ativo mais importante de todos ser a taxa de juros americana. Se a gente for pensar, câmbio é um balizador de economias, né? Como se fosse um denominador comum aí. Porque o ativo mesmo é taxa de juros, né? Então, a taxa de juros nada mais é do que como fala, o valor do dinheiro no tempo, né? Então, toda a precificação de câmbio, ela é muito influenciada por taxa de juros. É mais uma relação entre países, né? Então, qual a diferença por exemplo, se a gente quer aplicar em taxa de juros americana, você tem que dolarizar, necessariamente. Se o americano vem aqui aproveitar o nosso DI, ele tem que transformar em reais. Então, o câmbio é mais um balizador do que, de fato, o ativo. Quem manda mesmo são é a taxa de juros. Então, sendo a taxa de juros dos Estados Unidos o ativo mais importante do mundo, é óbvio que quem controla, né, quem decide qual é o nível de taxa de juros é o comitê mais importante do mundo. Então, o FOMC sempre vai ser o mais importante do mundo. Tem sim um componente de aqui está mais precificado do que lá, apesar que lá está muito bem precificado. É que aqui a gente está precificado em 100% já. Não tem ninguém que fale que é diferente de um corte de 50%. Diferente das outras reuniões que a gente teve, que inclusive deu para encaixar umas operações. Quando é muito consensual, não tem que fazer. Eu também acho que é 100%, assim como todo o mercado, ninguém vai ganhar, é soma zero. E lá fora, eu não diria que é 100%, mas é bem alto, né? Então tá muito bem mapeado que o FOMC deve vir com manutenção de taxa de juros e com um comunicado mais vigilante. Então, acho que é mais em relação ao peso do comitê mesmo, né? Apesar de que o DI, o nosso DI aqui, ele é muito precificado no mercado interno, tá? Então, diferente de câmbio, que eu falei que é como um balizador, as modelagens variam, tá? Mas, via de regra, 80% da precificação do câmbio são fatores externos, 20% internos. Né? De novo, isso não é uma regra, mas via uma regrinha de bolsa, enfim, a gente tem essa proporção. O DI é o contrário, 80% é mais ou menos o mercado interno, 20% fatores externos.
Então, se, por exemplo, o Banco Central amanhã, não importa o que aconteça no mundo, o Banco Central amanhã não, na quarta-feira, né, o nosso Copom, fala fora do consenso, fala que vai derrubar 1%, né, corta 100, pô, o DI vai sentir na hora, não importa o que o FOMC faça, não importa o que a China faça, os DIs vão sentir muito. Então, sim, tem esse componente aí da gente tá com um cupom muito bem precificado. Na quarta-feira é tabela. A gente vai ter porque já estava marcado, nem precisava. Legal, legal. Só puxando na memória, né? Foi na época da Dilma que teve que o DI foi negativo quando a queda foi muito forte. Foi, não foi? Cara, Eu não DI lembro. negativo eu não lembro também, não. Aí eu tenho que puxar na memória, depois eu jogo. Eu lembro de dar. Teve foi uma queda, quer ver? 2016. Eu Não, vou lembrar e jogo lá, mas faz sentido, é verdade. você pode estar falando da taxa real, né? Da Aham. inflação nominal menos Selic. Aí sim, a gente teve taxa real negativa na época da Dilma, assim. É que ela na canetada, né? A Selic bateu 7,25, se eu não me engano. A inflação era 10. A gente estava com uma taxa de juros real negativa de 2, 3%. Foi o biênio maldito lá, né? 2014, 2016. Mas é isso. Ali em Legal, 2019 mas também esse foi ano. negativa, não foi? Que a taxa Selic estava 2%, 2,5%, e a inflação estava levemente mais alta. Acho que sim, não lembro de cabeça, mas aí tinha 2019 ou 2020? 19, porque daí 20 começou a pandemia. Finalzinho Ah, não, de talvez 20 19. ainda também. Não, finalzinho de 19. Finalzinho de É. 19 aqui, ó, o DI futuro estava na casa dos 4,60, 4,67 aproximadamente. Nossa, Mas era o DI o futuro ou a DI. Selic? Não, mas a DI Selic mesmo. estava em 2,5. Não, em 2019 não. Tava. 2020, 2020. até começo de 2020. Mas e quanto tempo ela ficou em 2,5? Pelo menos uns 6 meses, não foi, não? Ficou. Não, sim, Sim. eu não lembro de cabeça, enfim, mas são fatores diferentes, né? Tem uma pandemia aí no meio, enfim. A discussão era levar juros a zero, imagina, 2,5 era muito ainda. E diferente do que a Dilma fez na época lá do Tombini, né? Chamavam de Pombini. E que foi na marra mesmo. Jogou a matriz, o tripé econômico fora, né? A matriz econômica fora e derrubou juros na canetada. Cirão, tem uma dúvida? Um questionamento? Você levantou a mãozinha aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, Cirão? César, Edrei, Ale, todos, muito boa Boa noite. noite. César, a dúvida seria se o Banco Central Brasileiro cai a taxa de juros 0,50, é provável que o dólar no mercado caia mais e a bolsa suba por causa das inversões das relações intrínsecas entre os vários ativos? Ciro, sim. Esse é o movimento, tá? É que como ele está muito bem precificado já, essa queda de 50, o mercado antecipa, né? Então, na quarta-feira o Copom vai cortar 50, vai ser uma decisão unânime. O comunicado vai ser importante, mas a gente ainda especula que em dezembro possa ter um corte de 75. Por enquanto não é meu cenário, tá? Eu vou esperar mais dados para cravar alguma opinião, mas eu não compro essa ideia de que em dezembro ele corte 75. Mas na teoria, né, no livro, fala exatamente isso que você disse. Quando cai os juros aqui, a moeda perde atratividade e o dólar o real tenderia a se desvalorizar. Com isso, né, como a taxa de juros principalmente as longas, é fator de valuation e de custo de oportunidade contra a bolsa, taxa de juros mais alta, ela favorece a bolsa, né? Então, a ideia é que cai juros, o dólar corrige para cima, bolsa também. Bolsa tem
vou até colocar diferente o que ia falar. A gente está vendo muito fluxo de entrada para emergentes. Eu confesso que eu não mapeei o fluxo de entrada para Brasil especificamente, mas aí um fluxo de entrada estrangeiro é o movimento contrário, né? Então, quando entra dólar aqui, o real se valoriza e geralmente ele entra para a bolsa, né? Então, ou pelo menos a gente mapeia um fluxo para a bolsa. Então, dando uma resposta mais objetiva aí, o movimento é esse, está muito bem precificado. Quanto mais cair juros, mais benefício, né, ou mais fluxo vai atrair para a bolsa, principalmente pelo custo de oportunidade. As rendas fixas vão vencendo e as pessoas vão naturalmente escolhendo outras alocações. É um dos motivos pelo qual a minha cabeça é bem positiva para a Ibovespa. Para dólar contra real, a gente já conversou algumas vezes. Eu me sinto mais confortável de me posicionar, porque a gente já está posicionado há bastante tempo, né? Então estamos vendido em dólar. Para mim a tendência era de queda, e aí todo o movimento marginal é bem-vindo, né? Então ele vai continuar caindo, vai bater os 4,70 e por aí vai. Ótimo, né? É bom para as carteiras, porque a gente está majoritariamente vendido no dólar. Mas eu vendi a gente montou as alocações num preço muito bom, de modo que mesmo que naturalmente essa queda de juros tire atratividade do diferencial de taxa, né? Então a taxa lá fora subindo e aqui caindo, teoricamente sai fluxo. Mesmo que isso aconteça e o dólar corrija, vá para 5, que seja, né, e já estava nesses patamares, eu ainda estou bastante confortável, as carteiras estão bastante protegidas. Em relação ao Bovespa, continuamos comprado, né? Então, queda de taxa de juros também é cíclico aí de alta de Bovespa. Ok, obrigado. Ana? Outro que tinha levantado a mão é o Edmar. Meu amigo. Eu levantei a mão ali, mas ele praticamente já respondeu a minha pergunta ali, questão das taxas de juros, se ele tem como balizador, digamos assim, se eu utilizar o DI 25 para curto prazo, o DI 27 para médio e o DI 29 para longo prazo, conforme sair a precificação ali, se ele afetar mais o 25 e nem tanto o 29, se tem um balizador mais a longo prazo, Uhum. seria isso. Beleza. Acho Rodrigo? que o Rodrigo. Isso. Pode perguntar, Rodrigo. Aqui está no mute. Ou você só levantou a mão. Ele mandou aqui no chat. Ele mandou no chat. Mandou no A chat. Petro ainda subiu. A Petro ainda subiu. Hoje eu vi de dono de Pronto, posto meu que a gasolina chat deve meu subir. O que esperar desse cenário? A commodity principal também está subindo e a Petro aí está tentando, né, não ficar tão defasado. É mais do que natural, de fato, que a gasolina, não só a gasolina, o diesel suba, né? Eu não vejo isso de forma negativa para a Petro, muito pelo contrário, porque quanto mais próximo do preço internacional ela tiver, mais lucratividade ela vai ter, né? Não vai estar tirando do caixa para subsidiar aí o custo, né? Então eu vejo de forma sim positiva caso a gasolina suba. Isso pensando, óbvio, no ativo Petrobras, num contexto geral de inflação, acaba sendo ruim, porque o diesel e a gasolina eles são motores da distribuição nacional, né? Então acaba impactando aí em diversas frentes. Mas para o ativo Petro, eu acho que é muito bem-vindo, tá certo, Urba? Petro é a única petroleira que quando o petróleo sobe a gente fica com medo, né? Mas aparentemente estão respeitando menos do que já foi, mas melhor do que a gente esperava que fosse, estão respeitando alguma Exato. paridade internacional. Eu não, confesso que eu não tinha acompanhado o Petro. Eu acabei de tirar o último cliente, eu já tinha deixado a ordem lá na pedra a R$ 34. Não sei se eu acho que o Ale vai lembrar. Lembra, Ale, que a gente já conversou sobre esses 34, era no meu preço de saída lá, eterno.
O Lembro. último cliente acabou de sair, no R$ 34, saiu hoje. A gente vem falando desse valor É. aí faz tempo, inclusive depois eu vou passar o gráfico de Petro e faz total sentido ali, uma mínima que seja proteção ou realização parcial. Mas aí depois eu Nesse mostro o gráfico. caso acabou a operação. Eu posso fazer uma pergunta, meio comentário, que eu nem sei se faz sentido, mas enfim. Eu tenho um cliente que é extremamente negativo com o país, com política, com tudo, né? E essa questão do custo do diesel impacta muito para o negócio dele. E ele fala que o dependendo diesel, do está sumindo do mercado, é isso mesmo. junto com a gasolina, junto com tudo, né? Gente, tinha um moço com a mão levantada, desculpa. Não sou eu. E aí ele fala que dependendo do valor do diesel, tem uma grande chance de ter greve. E aí, vocês enxergam algo nesse sentido? Impactos, sei lá, pensamentos a respeito? Algo nesse sentido sempre vai gerar impacto, né? Mas é aquele impacto de momento, não vai afetar a estrutura de nada, no meu ponto de vista. Pode ser que a Petro venha querer baixar alguma coisa para agradar, aí vai depender muito mais do próprio governo em querer criar algum capital de subsídio para isso. Mas se tiver volatilidade, ela é momentânea e logo se corrige. Susto. Exato. O diesel já estava faltando para pedido. Na hora que ele fazia pedido, o diesel já não estava chegando. Ele está fazendo estoque no posto de gasolina dele. Esse é um problema mais grave. Esse é um problema mais grave, sem dúvida. O Edmar levantou de novo. Referente à Petro ali, questões que o César comentou que o cliente dele saiu das posições, sendo que o cenário, digamos assim, da Petro, o valor da Petro em valuation seria em torno de 45, 47, tu sai totalmente da operação, começa a formar, realiza uma parcial ou faz operações estruturadas. Eu já aproveitei para compartilhar aí a minha tela. Vocês estão vendo boa, a Lê. Petro? Pega o gancho aí. Enquanto o Urba fala melhor aí sobre isso. Não, da minha parte era uma estratégia que eu tinha há bastante tempo, Edmar. Desculpa. O cliente estava comprado muito bem, a operação toda deu quase 35%, então o preço dele era lá na casa dos 20%. E aí a gente já tinha setado esse alvo. Foi uma operação meio com começo, meio e fim. Então, os novos fatos não alteraram o ponto de saída. Sim. Apesar de recorreção de valuation, enfim, troca de governo, inclusive, acho que a gente começou essa operação, era no governo passado, inclusive. Então já estava bem setado, era uma operação meio que contratada, e aí pegou hoje, foi coincidência. Eu não vi, a ordem estava lá, e acabei não acompanhando o Petro hoje. Só me chamou a atenção porque vocês comentaram, eu fui ver que bateu 34 aí. Mas então foi uma decisão mais técnica mesmo, mais de asset allocation, não de valuation. Perfeito, valeu, obrigado. Bom, aproveitando aí o gancho, o Petro já está na tela, né? A gente vê que o mercado, de fato, o preço tá bem esticado, tá numa super trend, e sempre que eu vejo esse tipo de contexto, por exemplo, se eu quero montar uma posição, eu espero no mínimo uma regressão às suas médias mais curtas, ver se deixa algum gatilho de entrada para fazer uma reentrada. E se eu já estou comprado, que foi o caso aí da maioria dos clientes do Urba, aqui de baixo, né, dos R$20, você vê o ativo saltando tudo isso, né?
uma bela de uma valorização, tá? Em pouquíssimo tempo, se caso tenha comprado aqui no início de março, tem que proteger, né? Eu acho que o investidor, independente de ser de longo ou de curto prazo, exceto aquele que está comprando, né, receita, está comprando rendimento, aí é outros 500. Mas quem está operando, né, quem está comprando com outro viés, só de crescer patrimônio, tem que proteger, né, quando vê uma esticada dessa. E no diário ele deixou aí, de fato, também um candlezinho um pouco mais feio aí de reversão, tá um pouco mais próximo aqui das suas médias, quase chegou ali no alvo, né, um alvo maior em 35 contra 36, mas 34 era de fato uma região que a gente já vinha falando aí há bastante tempo, aproximadamente R$ 4 abaixo do que grande maioria aí dos bancos, grandes players colocaram de precificação e que de fato também tem um alvo técnico aqui para chegar lá, nos 38,44. Eu acho interessante a saída, né? Uma bela surfada, sem calor, né? Foi praticamente reto. Esperar uma correção um pouco maior para quem sabe aí ela voltar a subir. Obviamente, ela ainda está em tendência de alta, né? Todos os indicadores aqui apontando para cima, sem nenhum tipo de divergência, mas a proteção ela é muito bem válida, principalmente quando você coloca o plano. Meu plano é 34, não importa se vai a 40, 34 era o plano de saída, tem que realizar mesmo. Fica aí a expectativa de um respiro um pouco mais acentuado para Petro, para que venha pelo menos aqui novamente nos 30, testar esse topo que foi perdido. Ele não foi testado, ele foi perdido com gap, tá? Ele foi perdido aqui com gap, então não tem negociação aqui nesse patamar. É esperado, sem dúvida, uma correção aqui de forma técnica até 30,88. E aí a gente vê, tá, o último rompimento de topo, ele rompeu, esticou bem, né, e voltou para testar, para continuar uma nova alta. Então, sem dúvida alguma, um teste aqui não tira o viés de alta do papel, mas é natural, saudável, tá? Olê, duas Manda. perguntas, acho que todos os clientes sempre fazem, né? Uma o Urba já respondeu, e o dólar. E outra, até olhar graficamente, se você puder ajudar a gente, na questão da própria Ibovespa que o Urba falou, né? Que ele já está posicionado. Se a gente olhar o gráfico mesmo do Ibovespa, porque é para recomendar para um cliente, para falar, olha, a gente acredita nisso, o que você está olhando aí via gráfico? O que os O orixás te dizem? momento, o momento atual, ele é, sem dúvida alguma, ele está lateral, tá? Então a gente tem aqui uma grande faixa de suporte no 114,5 aproximadamente, e uma grande faixa de resistência aqui na região dos 121 mil. Né? Essa região aqui já foi topo prévio, foi violada, depois fizemos aqui uma nova máxima no 131, e é uma região que vem sendo respeitada. Em abril de 22 foi respeitada, agora em outubro de 22 foi respeitado, e agora não conseguiu passar novamente daqui. Então, eu ia até comentar, né, do Ibov e tal, que a minha expectativa para essa semana é de mais uma semana lateral. A gente vê aqui, vou dar um close aqui, chegar mais próximo do momento atual de mercado, a gente vê que a gente está numa grande indefinição. Tá? A gente tem um grande range aqui, então, quando eu estou vendo algum range, eu particularmente, eu não gosto, né, pensando em operações mais curtas, tomar nenhum tipo de posição. Tá? Eu espero a saída desse range, seja ele para baixo ou para cima, isso aí quem vai determinar é o próprio mercado. Eu vou esperar um trigger ser acionado para qualquer uma das pontas, para daí sim eu tomar uma posição. Bem verdade que a gente veio aqui de um movimento muito esticado, e nenhum movimento esticado consegue superar resistências. E o inverso também é verdadeiro. Tá? Então, o que ele pode estar fazendo aqui? Tentou romper, obviamente não ia conseguir, porque já veio esticado. Então, imagina, todo mundo comprando, 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 comprando. Na hora de comprar mais pesado para conseguir romper uma barreira, não tem mais fôlego. Tá? Então, o que faz? Recua. Tá? Então, eu estou enxergando isso aqui como um recuo. Pode ser um processo de acumulação, né, para daí sim você conseguir romper isso daí para cima. Média móvel de 200 apontando para cima, super positivo. Média móvel de 20
segurando os preços aqui, o que é super positivo também. E nesse time frame aqui de uma semana, a média móvel de 9, eu prefiro desconsiderar, tá? Então eu confiro aqui a de 200 e a de 20, todas elas estão dando um viés positivo. Entretanto, vamos ficar lateral, tá? Eu não vejo esse rompimento nessa semana, pelo menos até quarta-feira, tá? Até quarta-feira eu não vejo nenhum tipo de movimento mais significativo aqui na nossa bolsa. A depender do que for divulgado aí na quarta, a gente pode sim ver o rompimento dessa região, né? Ou então um novo teste de fundo. Tá? E também não acredito muito que venha perder esse fundo com força, tá? Se porventura essa região aqui do 114 for perdida, aí a gente pode acelerar para 110, que é uma média móvel de 200 períodos, e também uma retração de 50% desse último movimento de alta. Tá? Mas eu também estou com um viés um pouco mais positivo, né? Pensando aí no médio e longo prazo, tá? Para que o Ibov ele consiga romper aí essa resistência. Mas ainda vai demorar um pouquinho. No diário, né, a gente vê aí uma grande briga, né? Não tem nenhuma definição, não dá para saber de fato o que vai acontecer. Ele está dando movimentos aí interessantes para quem faz operações de curto prazo no índice futuro, né? Ou até mesmo em ações, swing trades. Então, pô, chega aqui no topo, procura proteção nos seus swings, chega aqui embaixo, você procura uma reentrada, né? Tá mais ou menos aí nesse viés. Então, completamente indefinido. Quarta-feira a gente pode ter aí algum direcionamento um pouco mais acelerado, tá? Então, nesse momento, Edrei, a minha bolinha de cristal vai falar para a gente observar. Não, é legal, porque às vezes, e acontece muito, né? Eu vou pegar a minha experiência aqui, né? Já que gente, fica à vontade, façam perguntas. Eu tô gostando da Por participação do favor. Edmar, do Rodrigo, é muito legal isso, porque a gente acaba trocando ideias e é do dia a dia. E são perguntas clássicas, cara. Eu tinha um chefe que falava, né? Cliente poucas vezes tem criatividade. A dúvida é sempre a mesma. Para onde vai o dólar e como é que vai a bolsa? Ponto. Porque justamente é o dia a dia, é o que ele escuta. Então, olhando isso, né, se um cliente pergunta para tomar essa decisão, eu falo, olha, aí o Urba me ajuda. Se o cliente olhar para um cenário de 6, 7, 8 meses, entra agora e espera mais um pouco, ou não, acho melhor esperar, ou entra vendido. Como é que a gente, se um cliente pedisse, né, tipo, olha, gente, quero entrar, tô aqui com 100 mil, quero entrar no Ibovespa, eu entro comprado, eu entro vendido, que dá para montar, certo? A gente consegue montar essas operações, até para ganhar na alta ou na baixa, né? Sempre dá. Sim. E eu, por exemplo, se eu fosse um gestor de fundo, eu tenho a obrigação de ficar alocado com o patrimônio que está sobre a minha gestão. E vamos supor que eu esteja líquido e eu vou montar a minha carteira agora. Eu não iria colocar tudo de uma vez, né? Se eu tivesse a liberdade aí de fracionar a minha mão em 3, 4 vezes, eu fracionaria justamente por esse contexto de lateralização. Quando a gente está nesse contexto de lateralização, a gente infelizmente não sabe para onde vai. Se vai de fato aí pegar essa tendência prévia ou se ele vai reverter. De qualquer forma, uma reversão ainda não mudaria com uma queda até os 110. Não mudaria o viés de alta. O viés de alta ele permaneceria. Né? Por quê? Porque a gente teria que romper esse fundo, certo? E confirmar. Como que seria a confirmação? Ele fazer um novo teste aqui nessa região e voltar a cair. Se ele vier cair até aqui e voltar para cima, tendência de alta. Se ele vier, testa e cai de novo, aí fica mais sério, porque a gente tem um pivô de baixa confirmadíssimo, entendeu? Então eu fracionaria, deixando um alerta aí de stop, né, para rebalancear a carteira numa perda mais acentuada aqui dos 110, 109 mil. Mas eu acredito ainda que no médio e longo prazo envolve para cima. Principalmente por conta da direção da taxa de juros, tudo que está acontecendo aqui no cenário interno, sem surpresas, né? Que não tenhamos aí muitas surpresas, é para cima o Ibov. Legal. Mais alguma observação, Urba? Complementando o que o Ale estava falando, a gente tem muita liberdade quanto a asset allocation, né? Então, quando eu falo também que eu sou comprador de Ibovespa, é uma simplificação do modelo
querendo resumir, eu tenho uma expectativa positiva com ações no geral. Porque o Asset Allocation ele prevê essa alocação em beta, que seria, né, índices de mercado e principalmente alfa, que é de onde a gente tira as rentabilidades mesmo. Então, apesar de um movimento mais errático aí, ou mais volátil do Ibovespa, a gente tem ações e teses a serem pinçadas dentro, né, né, não só do Ibovespa, mas dentro do universo de B3, que pode e, na verdade, apresenta descorrelação, às vezes, com o índice, ou a gente pode fazer alguma composição, né? Então, eu quero índice, mas não tô tão otimista com Vale, a gente tira Vale, fica vendido em Vale. Então, assim, tem uma certa liberdade aí, inclusive para proteger, né? O Ale acabou de falar, pô, tá num ponto interessante, mas arriscado, não é uma compra óbvia. Uma coisa é a gente ter entrado a 100 mil pontos, entrar a 120 mil agora, você tá pegando muito fluxo contrário de gente que já tá saindo que entrou no 100. Mas legal, tem uma perspectiva positiva. Beleza, a gente entra com proteção, né? Entra e protege capital. Seja no derivativo mesmo, seja na gestão de risco, né? Uma coisa mais rápida aí, um trade mais rápido do Alê. Então a gente tem muita liberdade. Aqui o bate-papo é muito mais cenários macro e um posicionamento macro também. Agora, dentro disso, a gente tem um monte de micro posições aí que acaba não passando, não dando tempo, ou a gente deixa mesmo estrategicamente, né? a gente Guardar deixa o ouro, para conversa individual. O Edmar levantou de novo. Neste cenário, digamos assim, que o Bovespa para cima, nesses pontos, tendo um cliente que queira entrar nessa posição de Bovespa, sendo que tem um suporte em 114 e o próximo em 110. Aí, digamos, ele tem interesse de entrar, daria para botar esse capital numa renda fixa, com liquidez diária ali, começar uma venda de put, com interesse 114, 110 ali. Pode. Acho que é isso, né? Essa liberdade que a gente tem como alocador. E não necessariamente também ele. A não ser que, né, nesse caso você está narrando basicamente um pedido do cara. Mas não necessariamente a gente precisa estar disposto ao Ibovespa em si. É sabido também que a gente tem exposição a small caps, porque as small caps são muito mais sensíveis à taxa de juros, né? Sim. O Ibovespa basicamente é Vale, Petro e Banco, e Ambev. Agora, a economia mesmo é feita mais próxima das small caps. Então, ela é mais sensível à queda de taxa de juros. A gente tem, hoje ainda tem uma posição maior em small caps do que no BOVA11. Sim. Legal. Perfeito. O trigger de juros em small caps ele é muito mais explosivo do que no Ibov. Assim. Uhum. E tem bem mais espaço para recuperar o small caps versus o Ibov. Né? Então, aqui tem muito caminho para andar até chegar numa zona de resistência mais acentuada, como a gente está vendo aqui no Ibov. Sim. Essa é a diferença, né, de ter os especialistas olhando com calma, com estratégia, com conhecimento técnico, para poder, às vezes, então, não tenham medo, às vezes, de trazer um cliente para a mesa, trocar uma ideia, para justamente conversar sobre isso, tirar uma dúvida, às vezes, pontual. O Curba bem fala assim, a Daisy falou assim, né, eu conheci o cliente pessimista, até brinquei com ele, falei assim, cara, se tem uma coisa que a gente acredita é no Brasil, né? Se o Warren Buffett fala assim, nunca aposte contra os Estados Unidos, a gente fala aqui, nunca aposte contra o Brasil, porque aqui, rapaz, aqui a gente dá nó em pingo d'água. Então ele não sabe o que é operar aqui, não é, Urba? Lá é fácil ficar milionário, quero ver ficar milionário Pô. aqui. Lá é só comprar e fecha o home broker e abre daqui um ano. Deu certo. Pô, mano. Aí ele vai lá, toma uma decisãozinha qualquer, vai tomar Coca e um McDonald's e pronto. Então, isso é legal, a gente trocar essa ideia, essas informações. Vou parar a gravação por aqui. Quem falou? Não, eu falei verdade. Verdade. Então, vou parar a gravação por aqui. Queria agradecer a presença de todos. Agora a gente fica aqui no after. Depois a gente vai pedir lá a informação básica lá que o Urba deu, só para a gente acompanhar.
Obrigado à presença de todos. Conforme toda segunda-feira estamos aqui com bate-papo, podem trazer amigos, clientes, é um papo aberto, a gente não restringe. E a ideia é justamente essa, trocar ideias, informações, para que vocês possam sair daqui um pouco com mais conhecimento, até para ter um pouco mais de autoridade com seus clientes. Obrigado a todos, uma boa noite.